Concílio de Trento, doutrina sobre o sacrifício da missa. Não poderão participar da mesa do Senhor os que estão manchados devido sua participação na mesa dos demônios. Concílio Ecumênico de Trento, seção 22. Celebrada no tempo do Sumo Pontífice Pio IV, em 17 de setembro de 1562, doutrina sobre o sacrifício eucarístico da missa. O Sacrossanto, Ecumênico Geral Concílio de Trento, reunido legitimamente no Espírito Santo, e presidido pelos mesmos legados da Sé Apostólica, procurando que se conserve sempre na Igreja Católica, em toda a sua pureza, a fé e doutrina antiga, e absoluta, e em tudo perfeita, do grande mistério da Eucaristia, dissipados todos os erros e heresias, instruída pela ilustração do Espírito Santo, ensina e declara e decreta que, em relação a ela, que é o verdadeiro e singular sacrifício, se preguem aos fiéis os dogmas que se seguem. Capítulo 1 da instituição do Sacrossanto Sacrifício da Missa. Ainda que o Antigo Testamento, como justifica o apóstolo São Paulo, não tenha consumação ou perfeita santidade, devido à debilidade do sacerdócio de Levi, foi conveniente, assim como foi disposto por Deus, Pai de misericórdia, que nascesse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, que pudesse completar e levar à perfeição todas as pessoas que deveriam ser santificadas. O mesmo Deus e Senhor nosso, ainda que havia de se oferecer a si mesmo a Deus Pai, por meio da morte no alto da cruz, para trabalhar a partir dela, a redenção eterna. Contudo, como seu sacerdócio não haveria de acabar com sua morte, para deixar na última ceia, na mesma noite em que entregou a sua amada esposa, a Igreja, um sacrifício visível, segundo requer a condição dos homens, que se representasse o sacrifício cruel que havia de fazer na cruz, e permanecesse sua memória até o fim do mundo, e se aplicasse sua salutar virtude da remissão dos pecados que diariamente cometemos, ao mesmo tempo que se declarou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, constituído para toda a eternidade, ofereceu ao Deus Pai seu corpo e seu sangue, sob as espécies do pão e do vinho, e o deu a seus apóstolos, a quem então constituía sacerdotes do Novo Testamento, para que o recebessem sob os sinais daquelas mesmas coisas, ordenando-lhes, e igualmente a seus sucessores no sacerdócio, que o oferecessem pelas palavras: fazei isto em memória de mim. Como sempre o entendeu e ensinou a Igreja Católica. Pois havendo celebrado a antiga Páscoa, que a multidão dos filhos de Israel significava a memória de sua saída do Egito, se instituiu a si mesmo uma nova Páscoa para ser sacrificado sob os sinais visíveis em nome da Igreja, pelo ministério dos sacerdotes em memória de seu trânsito por este mundo ao Pai. Quando derramado seu sangue, nos redimiu, nos tirou do poder das trevas e nos transferiu a seu reino. E esta é por certo aquela oblação pura, que não pode ser manchada por mais indignos e maus que sejam aqueles que a fazem, a mesma que predisse Deus por Malaquias, que deveria ser oferecida limpa, em todo lugar, em seu nome, que deveria ser grande entre todas as gentes, e a mesma que significa, sem obscuridade, o apóstolo São Paulo, quando disse, escrevendo aos Coríntios: não poderão participar da mesa do Senhor os que estão manchados devido sua participação na mesa dos demônios, como se fosse a mesa do altar.
Esta é finalmente aquela que se figurava em várias semelhanças dos sacrifícios nos tempos da lei natural e da escrita, pois inclui todos os bens que aqueles significavam, como consumação e perfeição de todos eles. Capítulo 2. O sacrifício da missa é propício não só para os vivos, mas também para os defuntos. Em virtude de que neste sacrifício que se faz na missa, está contido, e se sacrifica, sem dores, naquele mesmo a que Cristo se ofereceu dolorosamente no altar da cruz, ensina o Santo Concílio, que este sacrifício é, com toda a verdade, propício, e que se consegue por ele que nos aproximamos do Senhor, arrependidos e penitentes e, se o fizermos com coração sincero, fé correta e com temor e reverência, conseguiremos misericórdia e encontraremos sua graça por meio de seus oportunos auxílios. Realmente aplacado, o Senhor, com esta oblação e concedendo a graça e o dom da penitência, perdoa os erros e pecados por maiores que sejam, pois a hóstia e o vinho são exatamente ele, que agora é oferecido pelo ministério dos sacerdotes, ele que outrora se ofereceu a si mesmo na cruz, com apenas a diferença do modo de oferecer-se. Os frutos, por certo, daquela oblação dolorosa, se conseguem, em muito maior quantidade, por esta indolor, mas de qualquer forma esta jamais revogará, de qualquer modo, aquela. Disso se pode concluir que não somente se oferece com justa razão pelos pecados, penas, satisfações e outras necessidades dos fiéis que vivem, mas também, segundo a tradição dos apóstolos, pelos que já morreram em Cristo, sem estar plenamente purgados. Capítulo 3. Das missas em honra dos santos. E ainda que a Igreja tenha tido o costume de celebrar, em várias ocasiões, algumas missas em honra e memória dos santos, ensina que não se oferece a estes o sacrifício, porém apenas a Deus, que lhes deu a coroa, de onde é que nunca diz o sacerdote: eu te ofereço, ó São Pedro ou ó São Paulo, este sacrifício. Senão dando graças a Deus pelas vitórias que estes alcançaram, implora sua ajuda para que os mesmos santos de quem lembramos na terra, se dignem a interceder por nós no céu. Capítulo 4. Do cânon da missa. E sendo conveniente que as coisas santas devem ser operadas santamente, e constando ser este sacrifício o mais santo de todos, estabeleceu há muitos séculos a Igreja Católica para que se oferecesse e recebesse digna e reverentemente o sagrado cânon, tão limpo de todo erro que nada inclua que não dê a entender em máximo grau certa santidade e piedade, e eleve a Deus os ânimos dos que sacrificam, porque o cânon consta das mesmas palavras do Senhor e das tradições dos apóstolos, assim como também dos piedosos estatutos dos santos pontífices. Capítulo 5. Das cerimônias e ritos da missa. Sendo tal a natureza das pessoas que não se possa elevar facilmente a meditação das coisas divinas sem auxílios ou meios extrínsecos, nossa piedosa Mãe, a Igreja, estabeleceu por estes motivos certos rituais, a saber, que algumas palavras da missa sejam ditas em voz baixa, e outras com voz mais elevada. Além disso, se valeu de cerimônias como bênçãos místicas, luzes, incensos, ornamentos e outras muitas coisas deste gênero, por ensinamentos e tradição dos apóstolos,
com a finalidade de recomendar por este meio a majestade de tão grande sacrifício e excitar os ânimos dos fiéis por estes sinais visíveis de religiosidade e piedade e a contemplação dos altíssimos mistérios que estão ocultos neste sacrifício. Capítulo 6. Da missa em que comunga somente o sacerdote. Gostaria, por certo, o Sacrossanto Concílio que todos os fiéis que assistem às missas comungassem, não apenas espiritualmente, mas também recebendo sacramentalmente a Eucaristia, para que deste modo lhes resultasse um futuro mais abundante deste santíssimo sacrifício. Todavia, nem sempre ocorre isto, e nem por isso classifica como privadas e ilícitas as missas em que apenas o sacerdote comunga sacramentalmente. Porém, pelo contrário, as aprova e as recomenda, pois aquelas missas também devem ser tomadas com toda a verdade comuns de todos, parte porque o povo comunga espiritualmente nelas, e parte porque se celebram por um ministro público da Igreja, não apenas por si, mas por todos os fiéis que sejam membros do corpo de Cristo. Capítulo 7. Da água que deve ser misturada ao vinho que é oferecido no cálice. Alerta também o Santo Concílio, que é preceito da Igreja, que os sacerdotes misturem água com o vinho que haverão de oferecer no cálice, seja porque se crê que assim o fez Cristo nosso Senhor, seja também porque na chaga de seu lado, na cruz, verteu água e sangue, cuja mistura nos recorda aquele mistério, e chamando o bem-aventurado apóstolo São João, aos povos de águas, se representa a união do mesmo povo com sua cabeça, Cristo. Capítulo 8. Não se celebre a missa em língua vulgar, explique-se seus mistérios ao público. Ainda que a missa inclua muita instrução para o povo fiel, sem dúvida não pareceu conveniente aos padres que ela seja celebrada em todas as partes em língua vulgar. Por este motivo, ordena o Santo Concílio aos pastores e a todos que tenham cura de almas, que conservando em todas as partes o ritual antigo de cada igreja, aprovado por esta Santa Igreja Romana, mãe e mestra de todas as igrejas, com a finalidade de que as ovelhas de Cristo não padeçam de fome, ou as crianças peçam pão e não haja quem o reparta, exponham frequentemente por si ou por outros, algum ponto dos que se leiam na missa, no tempo que esta se celebra entre os demais, declarem especialmente nos domingos e dias de festa, algum mistério deste santíssimo sacrifício. Capítulo 9. Introdução aos cânones seguintes. Como se espalharam neste tempo muitos erros contra estas verdades de fé fundadas no Sacrosanto Evangelho, nas tradições dos apóstolos e na doutrina dos santos padres, e muitos ensinam e disputam muitas coisas diferentes, o Sacrosanto Concílio, depois de graves e repetidas discussões feitas com maturidade sobre estas matérias, determinou por consentimento unânime de todos os padres, condenar e desterrar da Santa Igreja por meio dos cânones seguintes todos os erros que se opõem a esta puríssima fé e sagrada doutrina. Cânones do sacrifício da missa. Cânon 1. Se alguém disser que não se oferece a Deus na missa um verdadeiro e apropriado sacrifício ou que este oferecimento não é outra coisa senão recebermos a Cristo para que o possamos engolir, seja excomungado. Cânon 2. Se alguém disser que naquelas palavras, fazei isto em memória de mim, Cristo não instituiu como sacerdotes os apóstolos, ou que não lhes ordenou e aos demais sacerdotes que oferecessem seu corpo e sangue,
seja excomungado. Cânon 3º. Se alguém disser que o sacrifício da missa é apenas um sacrifício de elogio e de ação de graças, ou mera recordação do sacrifício consumado na cruz, mas que não é próprio, ou que apenas é aproveitável aquele que o recebe, e que não se deve oferecer pelos vivos nem pelos mortos, pelos pecados, penas, satisfações nem outras necessidades, seja excomungado. Cânon 4º. Se alguém disser que se comete blasfêmia contra o santíssimo sacrifício que Cristo consumou na cruz ao se realizar o sacrifício da missa, ou que por este se anula aquele, seja excomungado. Cânon 5º. Se alguém disser que é uma impostura celebrar missas em honra dos santos e com a finalidade de obter sua intercessão junto a Deus como ensina a Igreja, seja excomungado. Cânon 6º. Se alguém disser que o cânon da missa contém erros, e que por esta razão ela deve ser anulada, seja excomungado. Cânon 7º. Se alguém disser que as cerimônias, vestimentas e sinais externos que usa a Igreja Católica na celebração das missas são muito mais incentivos de impiedade que obséquios piedosos, seja excomungado. Cânon 8º. Se alguém disser que as missas nas quais apenas o sacerdote comunga sacramentalmente são ilícitas, e que por este motivo devem ser abolidas, seja excomungado. Cânon 9º. Se alguém disser que deve ser condenado o ritual da Igreja Romana devido ao fato que algumas palavras do cânon e as palavras da consagração são ditas em voz baixa, ou que a missa deve ser dita sempre em língua vulgar, ou que não se deve misturar água ao vinho do cálice que será oferecido, porque isso é contra a instituição de Cristo, seja excomungado. Decreto sobre o que há de se observar e evitar na celebração da missa. Quanto ao cuidado deve ser tomado para que se celebre, com todo o culto e veneração que pede a religião sobre o santo sacrifício às missas, facilmente poderá ser compreendido por qualquer pessoa que considere o que diz a Sagrada Escritura: maldito aquele que executa com negligência a obra de Deus. E se necessariamente confessamos que a nenhuma outra obra podem manejar os fiéis cristãos, tão santa e tão divina como esse tremendo mistério no qual todos os dias é oferecida a Deus em sacrifício, pelos sacerdotes no altar, aquela hóstia vivificante, pela qual nós fomos reconciliados com Deus Pai, é muito importante que seja observado que se deve colocar todo o cuidado e diligência em executá-la, com maior inocência e pureza interior de coração e demonstração exterior de devoção e piedade que seja possível. E constando ainda que foram introduzidos, seja pelo vício dos tempos, seja por descuido ou malícia dos homens, muitos abusos alheios à dignidade de tão grande sacrifício, decreta o Santo Concílio, para restabelecer sua devida honra e culto, a glória de Deus e a edificação do povo cristão, que os bispos ordinários dos lugares cuidem com esmero e estejam obrigados a proibir e retirar tudo o que foi introduzido pela avareza, culto dos ídolos, ou irreverência que não se pode encontrar separada da impiedade, ou a superstição, falsa e imitadora da piedade verdadeira. E para compreender muitos abusos em poucas palavras, em primeiro lugar, proíbam absolutamente o que é próprio da avareza, as condições de quaisquer espécies de pagamentos, os contratos e o quanto se dá pela celebração de novas missas, igualmente as importunas e grosseiras cobranças das esmolas, cujo nome mereceriam ser de imposições, e outros abusos semelhantes,
que não ficam muito distantes do pecado da ambição ou ao menos de uma sórdida ganância. Além disso, para que se evite toda a irreverência, cada bispo deve ordenar em sua diocese que não seja permitido a nenhum sacerdote vago e desconhecido celebrar missa, bem como que sirva ao santo altar, ou que assista aos ofícios qualquer pecador público e notório. Também não deve ser permitido que o sacrifício da missa seja celebrado por seculares ou regulares, quaisquer que sejam, em casas particulares, nem absolutamente fora da igreja e oratórios unicamente dedicados ao culto divino, os quais deverão ser assinalados e visitados pelos ordinários, com a condição de que os assistentes declarem com a decente e modesta compostura de seu corpo, que assistem a essa missa não apenas com o corpo, mas também com ânimos e afetos devotos de seu coração. Afastem também de suas igrejas aquelas músicas em que, seja com o órgão, seja com o canto, se misturem a coisas impuras e lascivas, assim como toda a conduta secular, convenções inúteis, e consequentemente profanas, passos, estrondos, e vozerios, para que prevenido este fato, pareça e possa com verdade chamar-se casa de oração, a casa do Senhor. Atualmente, para que não se dê lugar a nenhuma superstição, proíbam por editais, e com imposição de penalidades, que os sacerdotes celebrem fora das horas devidas e se valham, na celebração da missa, de outros rituais ou cerimônias e orações que aquelas que sejam aprovadas pela Igreja, e adotadas pelo uso comum e bem recebido. Sejam abolidos da Igreja o abuso de dizer certo número de missas com determinado número de luzes, inventando muito mais por espírito de superstição que de verdadeira religião, e ensinem ao povo qual é e de onde provém especialmente o fruto preciosíssimo e divino deste sacrossanto sacrifício. Advirtam igualmente ao seu povo para que compareçam com frequência às suas paróquias, pelo menos aos domingos e festas de guarda. Todas estas coisas, que sumariamente ficam mencionadas, se propõe a todos os ordinários dos lugares para que não apenas as proíbam ou ordenem, ou as corrijam ou as estabeleçam, bem como todas as demais que julguem condizentes com o mesmo objetivo, valendo-se da autoridade que lhes foi concedida pelo Santo Concílio e também como delegados da Sé Apostólica, obrigando aos fiéis a observá-las inviolavelmente e se assim não o fizerem, deverão sofrer censuras eclesiásticas e outras penas que estabeleçam a seu arbítrio, sem que sejam opostos quaisquer privilégios, exceções, apelações ou costumes. Postado por Roosevelt Maria de Castro.